que é a ilha, né? Que é os Turrões, que fala aqui da região. É um torrão mesmo, uma ilha, né? O rio Araguaia está de lá, o rio do Coco está de cá, mas em volta nossa aqui, ó, tem um lago ali, já tem esse aqui e vários. Aqui nós estamos cercados de água. Não tinha dono, era do estado, que se chamava Norte de Goiás. Com a necessidade do povo, que o pessoal estava aqui, que começou a formar uma cidadezinha ali, chamada Uruguaçuí, distrito de Araguacema, que se falava o nome dos antigos, eu falo também, por nome de Turrão, porque aqui é daqui da onde nós tirava a nossa plantava a nossa roça, a nossa parte sustentável para manter a nossa família. Os turronzeiros são aquelas pessoas que naquela época eles vinham procurando uma ilha alta, entendeu? E então quando eles deparavam com um pedaço, eles escolhiam esse pedaço de turrão alto, né? Para eles plantar, onde eles faziam a sua residência para morar e faziam suas roças de toco para plantar arroz, mandioca, feijão, milho. No passado aqui as pessoas viviam da agricultura familiar nos torrões. A prática maior era nos torrões e nas chácaras no entorno da cidade, né? E a gente vivia praticamente em harmonia com a natureza. Eu considerava assim uma comunidade em harmonia com a natureza. Pode ser outra pessoa. É gente pescando. Às vezes a primeira não sai tão boa, né? É, isso que eu ia falar, né? E eu também agora. Já tá bom. Não, essa é a massinha que eu tô usando. Pode, mas pode tentar. Nós viemos pra cá, meu pai chegou pra cá, aqui pra dentro das ilhas, aqui nos Turrões, meu pai desde 81. Em 81, meu pai veio trabalhar aqui, conheceu essas terras, e ele gostou muito porque ele tinha profissão, mas ele era lavrador. E meu pai produziu muito aqui, plantava arroz, milho, criou muito porco, galinha, essas coisas assim, e ele gostava muito dessa vida, e de beira de rio, né? Olha como fica agora. E o Rio do Coco é um rio muito importante para essa bacia do Rio Araguaia, que ele é afluente, ele joga no Rio Araguaia. Na verdade, que o cantão está localizado numa área de transição, né, que é um eco, né, tanto que eles falam que aqui é o encontro dos biomas. Temos Cerrado, tem o Pantanal e a Amazônia. Aqui onde a gente está, praticamente nós estamos já na Amazônia, já é um crime bem amazônico, que aqui tem o Igapó, a floresta alagada. Então, para te falar que mudou 80% da chuva que tinha naquela época, para agora mudou 80%. Era muita chuva. Uns anos atrás era em setembro, aí passou para outubro. O ano passado já foi em novembro que começou a chuva. Agora esse ano eu não sei como é que vai ser, viu? Porque cada ano vem... Parece que vai mudando as estações, não sei o que acontece não. E já a chuva mais que vem de cima, né, o Araguaia, né? Que o Araguaia que repercute aqui, que empurra, que joga enchente para dentro dos esgotos. E o Araguaia esse ano a gente não viu assim, sabe? Esse volume de água assim, não tá preocupante. Fica difícil até para navegação de balsa ali, porque é o Porto da Balsa aí, né? Que liga o Tocantins com o Pará aí. Hoje, como diz, ok, já tem uns 3 anos, né, bem, ou mais, que nós estamos com essa dificuldade.
Aumentou, né? Aumentou muito a temperatura, né? Que a gente sente, né? Também aqui, né? As árvores, entendeu? Ano passado eu senti que murchou muito. Eu plantei várias plantas aqui na época que eu vi que ia chover e não choveu. Depois chegou o agronegócio, que desmatamento ilegal demais no Cerrado, e aí deu essas interferências. A soja, quando começou, nós não pensávamos que ia ser esse movimento, porque aqui chovia muito, a chuva foi afastando, o pessoal da soja veio entrando. Aí você não podia, tinha o tipo de árvore que você não podia derrubar. Mas o povo é tão assim teimoso que eles deixavam para a noite. Você passava lá hoje, você via que tanto de pé de piqui, que as coisas não podia mexer. Muita gente, sabe, tá sofrendo com isso por causa dos agrotóxicos. Aqui, ó, tá muito perto lá do rio aí, do Rio do Coco, né? Então, tá ofendendo a gente assim, porque as pragas tá vindo e vindo. Tanto que as águas estão sendo poluídas. Eles fizeram uns estudos agora, as águas do Rio Araguaia tá tudo poluído já com os produtos dele, com os defensivos deles aí, agrotóxicos aí. Mas a gente escuta o barulho das máquinas, dos aviões. Se não fosse esse parque, entendeu? Ave Maria, ele já tinha plantado soja até aqui dentro das ilhas. O meu avô falava assim, você nunca vai ver as pedras do fundo do rio. Se um dia você chegar a ver as pedras do fundo do rio, é porque o rio está morrendo. E hoje, isso está acontecendo há mais de 5 anos. Nesses locais onde a soja entrou e já está tendo esse desmatamento muito próximo, a gente está atravessando o rio a pé na época da seca, em cima dessas abençoadas pedras que a gente não queria ver. E as cabeceiras também, pelo desenvolvimento também dos grãos também, a gente sabe muito bem. Porque arrancaram, plantaram soja e ainda fizeram ainda o dreno. A água que juntaram na soja fez o dreno. E aí fica água? Não tem condição. É tudo soja. Eu conheci uma fazenda que era o mundo, no caos, grandona. O que aconteceu? Lá juntava água, ficava muita água, aquele vajãozão muito bonito, coberto de água, muitos anos. Hoje, sendo a soja, faz o dreno, cadê a água? Isso vem para onde? Lá tampou as minas que tinha, que é a segurança da água, e o rio, ela vai fazer falta para onde? Para o rio que recebia as águas que vinha de lá. Secou. O rio seca literalmente. Literalmente. A soja, como diz ela, vem empurrando o nosso cerrado aí, né? E aí hoje ela está aqui às margens dos berçários, né? Que é aquela região que nós temos aqui é um grande berçário. E é uma coisa assim que tem que ter um certo cuidado, né? Para não abrir mão assim, porque não podemos perder aquilo ali, né? A piracema, ela ocorre mais nos rios e eles procuram os igarapés, né? Tem aqueles pontos certinhos onde eles fazem as desovas. Aí o rio, digamos, o forte da piracema, que está as enxurradas grandes, é janeiro, fevereiro, né? E aí o peixe fica esperando esse tempo e a cheia não vem. E aí ele fica aguardando. E aí vem março, se a cheia não vem de acordo, eles ainda ficam ainda esperando que venha a cheia. E aí chega mês de abril, libera a pesca, e aí começa a matar peixe ovado. Pesca predatória, ela é uma pesca que está instalada praticamente em toda a região, né? Todas as espécies caíram muito a população deles, mas o pirarucu especialmente, né? Porque aqui em tudo que era beirada aí você via pirarucu, né?
Quando nós começamos a trabalhar esse projeto, que foi em torno do Pirarucu, né? Aí, os primeiros anos, eles aumentaram bastante, tá? O efetivo de fiscalização ajudou muito nós no início e o pessoal ficou assim um pouco intimidado. Aí foi dentro dessa situação assim que criou o grupo de vigilante. E aí temos até hoje. Essa aqui é a nossa sardinha aqui de água doce. Em 98, eles implantaram o parque. Aí, quando a gente foi ao Ministério Público Federal e procurar a FETAET pelo nosso direito, eles colocaram num documento que até tem em casa que diz assim: a comunidade, os Torrões, foi atingido pelo Parque do Cantão. Quer dizer, que uma coisa atingida não é certo. Tá vendo como é que é? Se não saber as manhas, não acontece nada. Janine? Nós fomos no Ministério Público Federal, o próprio Natarotim reconheceu o Estado que nós tínhamos que plantar pelo menos 2 hectares para a nossa roça de subsistência. Teve o acordo da justiça com os torronzeiros para eles voltar, entendeu? Aí teve o período certo, aí nós voltamos, né? Aí eu voltei, mas aqui já não tinha mais barraco, só o sinal, né? Não tinha muito, porque muitas áreas aí já pegaram fogo. Porque, querendo ou não, entrou fogo aí, né? Mas foi um prejuízo muito grande. E até na fauna, porque a gente vê isso. Meu irmão morava aí, você via, sabe? Paca morta, tatu já achei em quantidade. Aqueles cervos. Vem. Isso é porque quando a gente fazia nossas roças, então eram 60 famílias. Então você fazia sua roça na sua mata, o senhor, no caso, o torronzeiro, aí o senhor fazia uma cerca ao redor. Para queimar, só aquela área que o senhor ia ocupar, plantar. E o resto, teve torronzeiro que trabalha de dia e de noite apagando fogo, para não destruir as matas. E nós já vinha preservado, mas fizeram errado. Se já tinha pessoas que preservavam, para que para outros? Quem tinha que dar continuidade na preservação é quem morava lá dentro. O que aconteceu? Aqui não ficava ninguém. Hoje está tendo pela preservação ambiental, a gente não vai deixar, eu não vou deixar queimar meu barraco. Eu tenho que estar aqui. Eu fico aqui preservando, não corto uma vara verde lá na beira do lago, nós não comemos um passarinho que eu não preciso, que eu tenho minhas galinhas, não é? Para poder deixar as pessoas virem de longe e acabar com aquilo que eu preservo a vida inteira, de quantos anos, não é verdade? Então, mas eu nunca deixei apagar os nossos rastros aqui. Toda vez que vinha alguém falando, não, aqui foi onde eu colhi arroz, aqui é onde eu colhi milho, tá aqui, até hoje tem. Tem poucas áreas de conservação no Cerrado. A maioria são de áreas amazônicas, pantaneiras. Mas o Cerrado, que é onde nascem as nascentes, nós temos que preservar lá. É uma região muito rica e a gente não quer abrir mão daquilo ali. Tem as veredas, né, que são feitas as valetas, fazendo dreno. Mas são onde alimentam nossos rios, né? São esses pequenos mananciais que alimentam os grandes rios, né? Então esse rio aí, ele tá da consciência do povo, senão podemos perder esse rio. Eu acho que se isso aqui acabar, nós vamos ter o quê? Doença, mais nada. Porque é o único motivo que tem para nós estarmos aqui é o rio. E as frutas e a natureza. Não tem outro motivo. E a gente está aí, a gente não vai desistir, né? A gente vai buscar, que a gente quer que os filhos da gente, os netos da gente também vejam isso aqui, né? Não só a gente não tem que fazer mais pela gente.
Não é mais por nós, né? É pelas futuras gerações. Mas com tudo isso, eu acho mais fácil eu ficar aqui, brigar e sobreviver aqui. Para mim aqui vai ser mais fácil. Eu acredito.